Muito obrigado, Carlos Costa Neves, pelas palavras de introdução, pelas palavras amáveis. Para já queria agradecer o convite à plataforma para estar aqui convosco hoje e ao Dr. Carlos Pimenta em particular, e aproveitar para dar os parabéns ao trabalho da Plataforma para o Crescimento Sustentável. É um trabalho de estudo, de análise, um trabalho muito profundo, que não é muito a tradição do nosso país e que faz muito a diferença, e estão de parabéns por isto. Depois, foi-me pedido, com muito pouco tempo, tenho que confessar, 24 horas, mas eu, como habituada à análise de relatórios e de teses, cumpri o meu trabalho e analisei todo o relatório. E queria dar os parabéns aos autores, nomeadamente ao Duarte Valente. Apreciei, gostei de ler. É um resumo exaustivo, cuidado, claro, simples, de coisas complexas. Descreve de uma forma simples as políticas europeias na área do crescimento e emprego, e também apresenta uma leitura crítica e faz sugestões para melhorar o quadro atual. O relatório tem uma primeira parte sobre Portugal e a conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira, onde analisa os vários cenários de saída desta situação, e depois tem a parte substancial das políticas europeias para o crescimento e emprego, em que apresenta 3 objetivos e 3 conjuntos de políticas: o contribuir para a sustentabilidade das finanças públicas, o reforçar a estabilidade financeira e o fomentar a competitividade e promover o emprego. E este relatório é o espelho da realidade, tanto a nível das instituições europeias como a nível dos Estados-membros. E quero isto dizer que este relatório dedica 3/4 ou mesmo 4/5 do relatório são relacionados com os 2 primeiros objetivos, portanto, as finanças públicas e a estabilidade financeira, e o terceiro objetivo é resumido. Mas tem razão, porque a realidade tem sido essa, e eu espero, e é algo que gostava de discutir aqui, que essa realidade se inverta no futuro próximo, já a partir das próximas eleições. Claro que as políticas e a razão, nós percebemos a razão porque foi assim, foi a urgência da crise que era essencial começar por esses 2 objetivos. E muito foi feito, ainda há que fazer e consolidar, e temos que continuar, porque essas 2 são a base, mas também está provado que a estabilidade, as questões das finanças públicas, a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade financeira são a condição absolutamente necessária, mas não é suficiente. Já está provado que precisamos de ir mais além e de promover políticas e medidas em favor do crescimento, e, portanto, aí eu penso que o próximo Parlamento e a próxima Comissão, e já esta Comissão no período de transição, terá bastante que fazer nessa área. Portanto, o relatório, exatamente aquele que descreve com mais detalhe, são toda a área do primeiro objetivo da sustentabilidade das finanças públicas, o que foi feito ao longo destes 5 anos no quadro da governação económica europeia, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Semestre Europeu, o Six-Pack, o Two-Pack, o Tratado sobre a Estabilidade e Coordenação e Governação, que incorpora o Pacto Orçamental, e, portanto, de uma forma muito bem explicada, resumida, mas muito bem explicada. Em relação ao segundo objetivo, explica de uma forma talvez um pouco resumida, como já disse o professor, as origens da atual crise financeira, mas eu percebo, não era o principal objetivo deste relatório explicar as razões, era mais as soluções, e, portanto, depois a importância da criação da União Bancária, as virtualidades do acordo alcançado, para o qual a doutora Elisa Ferreira foi fundamental, e também
o relatório esclarece ou lista as questões que estão ainda por esclarecer, o que é que precisa de ser melhorado, faz referência a vários estudos, nomeadamente think tanks, do Bruegel e Financial Times, o Economist, sobre o que é que precisa de ser consolidado, melhorado e esclarecido na União Bancária. Eu, nestes 2 pontos, sei que a doutora Elisa Ferreira irá com certeza aprofundá-los. Ela foi relatora tanto da União Bancária como de parte do Six-Pack e do Two-Pack, portanto temos aqui a pessoa ideal para debater connosco estes pontos, e vou-me dedicar ao terceiro objetivo, da competitividade e emprego, que é abordada de uma forma muito mais resumida, como eu já disse, sendo o Pacto para o Crescimento e Emprego resumido de uma forma muito geral, e depois tem um segundo ponto, também muito resumido, tipo 2 parágrafos, sobre a iniciativa da reindustrialização da União Europeia. Na minha opinião, estes pontos merecem uma atenção especial e deveriam ser desenvolvidos e ser, como eu já disse, uma das principais linhas de ação da política europeia no futuro próximo, e se calhar aqui um desafio, se tiverem disponibilidade para isso, é um relatório, ou desenvolver este ou um outro relatório, essencialmente sobre estes pontos. Foi exatamente nesta terceira componente, portanto, das políticas europeias, que eu trabalhei durante os 5 anos do Parlamento Europeu. Portanto, tanto na parte da ciência e inovação, da energia, a agenda digital, o espaço, e, portanto, é sobre exatamente isto que irei falar. Eu costumo apresentar o que está neste relatório de uma forma relativamente diferente. Geralmente divido em 4 eixos o que é urgente fazer na União Europeia. Os 2 primeiros são exatamente os que estão neste relatório, da sustentabilidade das finanças públicas e da União Bancária, mas em relação ao terceiro eixo, que consideraram um só, no relatório eu costumo dividir em reformas estruturais e em investimento. Em relação às reformas estruturais, elas são essenciais tanto a nível da União Europeia, ao nível europeu, como dos Estados-membros, como há reformas que são em conjunto. Em primeiro lugar, tudo o que é relacionado com o mercado único, que é preciso, que está iniciado, mas que é preciso completar. O mercado único, o mercado interno da energia é importantíssimo para o nosso país, é importantíssimo para toda a Europa, é um dos nossos grandes... há uma crise que, embora tenha uma duração longa, mas é relativamente... irá passar, que é a crise financeira, mas a crise energética, se não fizermos nada, fica cá porque não temos recursos, ou não estamos a explorar os nossos recursos endógenos da forma que deveríamos para termos segurança do abastecimento na Europa. E, portanto, somos altamente vulneráveis porque somos altamente dependentes da energia de países terceiros do ponto de vista da energia. Portanto, o mercado interno de energia é extremamente importante, e completar o mercado único europeu. Outra área de grande importância e de grande potencial de crescimento é o mercado interno digital, portanto, em que há muito a fazer e que poderá criar muito emprego, e aí, tanto do ponto de vista de infraestruturas como de legislação e de procedimentos, está muita coisa para fazer. Eu acho que vai ser um dos pontos importantes no futuro próximo na Europa. Depois, à parte do mercado interno, a energia não é só mercado interno, e eu penso que é importante revisitar a estratégia de energia e clima. Eu acho que nós temos uma boa estratégia de energia e clima até 2020,
mas precisamos definir 2030, 2040, 2050. É a altura de o fazer, porque os investimentos precisam de certezas e os investimentos de energia fazem-se a longo prazo, demoram tempo a realizarem-se e, portanto, temos que definir as metas. Temos que apostar mais na tecnologia para baixar o preço da tecnologia, de algumas das tecnologias de energia. Todas as questões do mercado interno já está falado. Também as questões das relações exteriores do ponto de vista da energia são muito importantes e também relacionado com as questões exteriores temos os acordos internacionais, nomeadamente do ponto de vista de alterações climáticas, que será muito importante nós chegarmos a um acordo internacional do ponto de vista de combate às alterações climáticas e é muito importante do ponto de vista de alterações climáticas, porque nós só representamos 11% neste momento das emissões de CO2 e, por outro lado, para termos não estarmos em desvantagem a nossa economia e a nossa indústria comparado com partes do mundo que não têm as mesmas restrições. Portanto, é urgente haver um acordo, pelo menos um acordo setorial, e é algo que eu trabalhei no Parlamento Europeu, foi uma abordagem setorial para os setores industriais que são muito dependentes de energia, haver acordos globais para setores industriais que consomem muita energia, portanto, o alumínio, o cimento, o vidro, a cerâmica, que se pudesse chegar a um acordo baseado nas melhores tecnologias disponíveis ou algo que permitisse que a nossa indústria não tivesse em desvantagem em relação às potências emergentes e a outras potências mundiais que não têm obrigações do ponto de vista de alterações climáticas. Portanto, isto é também um ponto importante. Depois, o comércio externo, os acordos, eu partilho aqui o entusiasmo com os acordos de comércio, nomeadamente com os Estados Unidos e com outras regiões do globo, mas com os Estados Unidos é uma resposta conjunta da Europa e dos Estados Unidos à globalização, portanto, é aumentarmos em comum o nosso mercado e mesmo que não se consiga terminar rapidamente todo o acordo, eu acho que estão a acontecer já parte desse acordo, acordos parciais, nomeadamente na normalização, setores industriais, há cerca de 12 setores industriais europeus e norte-americanos, portanto, assinaram para usarem as mesmas normas e os mesmos estándares. E isto é um problema grande na indústria automóvel. Os automóveis que são construídos na Europa não têm que ser modificados quando são vendidos nos Estados Unidos e vice-versa, e isto acontece na maior parte dos setores industriais. Portanto, estes acordos de normalização vão ser muito importantes para a economia europeia e para a economia norte-americana. Depois, um outro ponto que para mim é muito importante é a melhor, eu sei que muitos não concordam, e a menos regulação na Europa. Eu acho que temos excessiva regulamentação, temos demasiada burocracia a nível europeu e a nível dos Estados-membros, e elas são diferentes e somam-se e por vezes contradizem-se. E eu penso que é um dos pontos extremamente... é uma das grandes barreiras para o crescimento económico. E isso é não só para as PMEs, mas para todos os setores da economia. Depois, a ciência e a inovação, eu acho, não é por ser a minha área, mas estou mesmo convencida que é crucial para o futuro da Europa, porque nós conseguiremos manter o nosso nível de bem-estar se as nossas empresas continuarem a exportar, as nossas empresas, estou a falar das empresas europeias, e elas só o conseguirão fazer se forem melhores que os outros
fora da Europa, e isso consegue-se com melhor tecnologia. Nós continuamos a ser líderes de mercado em vários setores industriais, somos líderes de mercado na indústria automóvel, na indústria aeronáutica, na indústria química, no ferroviário, perdemos em algumas tecnologias de energia, noutras ainda não, e é importantíssimo que se continue com essa liderança, que se ganhe noutros setores que foram perdidos ou daqueles que nunca tivemos. Só assim conseguiremos gerar riqueza que nos vai permitir criar emprego. Se calhar não é nesses setores que se cria a maior parte do emprego, mas é através de gerar essa riqueza que depois aplicada nos setores sociais vai manter o nosso modelo social europeu e criar emprego nesses setores sociais que são geralmente setores que envolvem muito emprego. Nesta questão da ciência e inovação é uma questão de política, é uma questão de investimento, mas na Europa é muito uma questão de criar as condições quadro para a inovação, porque nós somos quem mais produzimos artigos científicos, mais que os Estados Unidos, embora tenha em consideração fatores de qualidade como fatores de impacto, os Estados Unidos ultrapassam-nos ligeiramente, mas somos líderes nas publicações científicas, mas temos muita dificuldade na passagem do conhecimento para a economia e para a sociedade. Portanto, e aí, porque é um sistema altamente complexo, essa passagem não linear, é preciso que uma série de condições, exista uma série de condições que no fundo são as tais reformas estruturais que são necessárias e que estão todas elas interligadas, um sistema de crédito existente à economia e às empresas, leis da concorrência justas e transparentes, administração pública eficiente e flexível, justiça eficaz e célere, leis da propriedade industrial simples e pouco onerosas, regras de licenciamento também claras, leis de imigração que permitam atrair os melhores e mão de obra especializada. Portanto, tudo isto, se estas condições não existirem, nós podemos produzir muito conhecimento, mas o conhecimento vai dar origem a riqueza e a crescimento noutros lados do globo e não onde ele está a ser produzido, porque ele é muito móvel, vai para onde há condições para ele se produzir. Isso acontece, há imensos exemplos de ideias que foram desenvolvidas na Europa, são produzidas fora da Europa, mesmo quando o mercado é novamente, o principal mercado é novamente o europeu. Depois há uma outra área que também é importante para o crescimento europeu, é uma área relativamente estreita, mas é importante, que é toda a área do espaço e há aplicações do espaço e aplicações do espaço aos sistemas, à energia, ao ordenamento do território, e, portanto, que poderá daí criar muitas oportunidades de negócio. Não estão listadas aqui todas as reformas estruturais necessárias, mas existem inúmeras publicações, tenho escrito sobre isso, mas de muitos autores que têm definido o que é preciso fazer. Algumas são a nível europeu, outras dos Estados-membros, outras conjuntas. E, a somar a isto, é preciso criar as condições para o investimento privado, que no fundo também tem a ver com estas reformas estruturais, elas ajudam a criar as condições para o investimento privado e apostar que o reduzido investimento público que existe, que na maior parte dos casos é investimento europeu, seja aplicado nas áreas com maior impacto no crescimento económico. E, portanto, mais uma vez, a formação avançada, ciência, inovação, energia e ambiente. O exemplo do orçamento europeu, que pela primeira vez para 2014 e 2020 é reduzido 10% comparado com o anterior, mas que a Europa, mesmo assim, conseguiu aumentar a educação em 40% e a ciência e inovação em 35%. O autor do estudo coloca muita esperança na revisão intercalar do orçamento europeu como uma solução, como um alargar do orçamento europeu. Eu aqui tenho algumas dúvidas, mas isto vai ser talvez ainda mais difícil do que a negociação do atual orçamento,
mas isto daria uma discussão longa, que tem a ver com os resultados das eleições e com a situação da Europa. Estou mesmo a acabar. Agora, portanto, como eu já disse, estas políticas e medidas terão que ser detalhadas e uma coisa muito importante que é dito no relatório, na página 16, entre 16 e 18, e que eu gostei muito, que deveria ser criado um instrumento de apoio às reformas estruturais. Há um vazio do modelo de governo do Pacto para o Crescimento. O mesmo problema ocorreu com a Estratégia de Lisboa, poderá ocorrer com a Estratégia Europa 2020, que são estratégias bem feitas, com bons objetivos, mas que depois não há um quadro de governo, o que é que acontece do controle das medidas, do avançar das medidas, quais são as consequências se as medidas não avançarem. E portanto, o que foi feito na governação económica e, portanto, um quadro reforçado de governação económica poderia seguir também o andamento das reformas estruturais. Podíamos aproveitar o que foi feito na governação económica e essa estrutura seguir também as reformas estruturais que aumentam a competitividade e a economia. Isto seria acompanhado por um reforço, na minha opinião, que é uma das sugestões que é feita no relatório, um reforço dos poderes da Comissão em relação aos poderes do Eurogrupo. E eu concordo perfeitamente com essa sugestão. Poder-se-ia visualizar algo semelhante ao procedimento relativo, algo que a Elisa conhece muito bem, porque penso que foi a relatora dos desequilíbrios macroeconómicos do Six-Pack, que tem um scoreboard de indicadores, muito virado para as questões macroeconómicas, mas virada exatamente para estes indicadores do crescimento e do emprego e que tivesse o mesmo tipo de governação e de seguimento e mesmo, porque não, de sanções, já por um lado, ou de incentivos. E também a criação de um fundo de apoio às reformas estruturais. Aí a origem do financiamento, eu sei que foi sugerido aqui no relatório, na página 26, está a ser estudado a nível europeu. Não é muito claro de onde viria esse financiamento, talvez do BEI, como é sugerido no relatório, e, portanto, são áreas que são sugestões que eu acho muito interessantes para tornar estas reformas estruturais relativamente efetivas e que elas aconteçam em todos os Estados-membros. Temos um caminho estreito, todos estes eixos têm que ser feitos em paralelo, basta ficar para trás que não teremos crescimento e emprego, mas temos que tirar partido dos nossos pontos fortes, ultrapassar os pontos fracos e os próximos 2, 3 anos são de importância crucial, tanto para o futuro da Europa como para o futuro de Portugal, porque o que conseguimos fazer vai ditar se ficaremos cada vez mais pobres nos próximos 10 ou 20 anos ou se podemos continuar com os níveis de bem-estar a que nos habituámos e que gostamos e a que temos direitos. Muito obrigada.